Muito bem, retornando aqui, o nosso tema, que é a palavra fora do lugar, que é falso testemunho. Nós usamos o texto de Êxodo capítulo 20, Levítico 19, Deuteronômio 20, né? E fizemos também a citação de 1 Samuel, Evangelho de João. Então vamos trabalhar agora sobre o problema da maledicência. Ah, como isso é uma coisa triste que ocorre muito no nosso meio cristão, no meio da igreja. Muitas vezes a gente vai para aquela coisa como quem conta um conto aumenta um ponto, não é? E como isso é triste? Como isso é triste porque isso traz tanto transtorno para a vida da igreja. Traz uma má interpretação, como é difícil, como isso realmente é ruim para a vida das pessoas, não é? Falamos anteriormente sobre o jeitinho brasileiro, que isso não cabe na vida do cristão, na vida do crente, não é? Mas a maledicência. Eu creio que você já ouviu muita coisa que não sabia, que você sabia que não era verdade. E por talvez a pessoa não ser uma pessoa da qual você tem muita simpatia, aí a tendência é passar para frente, né? Mesmo sabendo que aquilo não é verdade. Talvez você tenta dar uma floreada, mas quer passar. Isso é maledicência. O apóstolo Paulo trata essa questão, que quem assim age esse é um perfil do velho homem, da antiga criatura que você era antes de conhecer Jesus, do que eu era, do que você era. Então temos que ter muito cuidado com essa questão, sabe? Porque nós não podemos deixar que o velho homem sobressaia sobre o novo homem. Jesus vai mais longe que Paulo. Paulo foi até de uma certa forma brando com essa situação. Mas Jesus diz assim, olha só, 1 João, aliás, desculpe, João vai mais longe do que Paulo. Ele diz assim, se você diz que ama Deus, eu sei que todo mundo gosta de que ama Deus, mas se você diz que ama Deus, mas odeia seu irmão, olha a palavra delicada com que João trata essa pessoa que diz que ama a Deus. Eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu amo a palavra. Mas não se dá bem, tem um problema sério com o seu irmão. Olha que palavra delicada e carinhosa que João usa para você. Você é mentiroso. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém. Mas é a pura verdade. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu amo a palavra, que eu amo a igreja, que eu amo isso, que eu amo aquilo, mas eu tenho um problema de ressentimento com meu irmão? Ah, eu não odeio. Não. Às vezes você não odeia, mas você tem um ressentimento. Como isso é ruim. Como eu já sofri com isso, eu digo para você, não sou perfeito. Já tive mágoa de muitas pessoas que me feriram e como foi difícil tratar essa questão. Mas o dia que eu escolhi, que eu entendi que perdoar é uma escolha, que eu disse para Deus, Senhor Deus, eu quero perdoar fulano, mas eu não consigo, eu preciso do Senhor. Mas eu quero. O dia que eu tomei essa decisão, Deus trabalhou o meu coração de forma que eu perdoei e esqueci. E sabe, eu aprendi uma coisa nessa mesma oportunidade em que eu entendi isso. Pastor Gilson Bifano falando sobre família e falando sobre perdão. Ele diz o seguinte, que quem perdoa e esquece é só Deus. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Mas eles estão um exemplo que eu quero dar para você, uma ilustração tremenda. Não sei se você teve algum acidente, se você fez alguma cirurgia, da qual você tem uma cicatriz, né? E eu tenho, porque eu fiz 5 cirurgias, então eu tenho uma cicatriz muito grande, porque são 5 cirurgias, né? Bom, eu olho para a cicatriz do meu corpo, eu lembro de tudo o que aconteceu, quanta dor, quanto sofrimento me causou. Mas eu olho, lembro de tudo, mas não me dói nada. Assim somos nós quando nós perdoamos. Lembramos de tudo que aconteceu, de quanto, mas hoje não dói. Só Deus esquece. Então, temos que entender essa questão. Eu não posso dizer que amo a Deus, que amo a palavra, que amo a igreja, se eu tenho um ressentimento com alguém. É isso que está dizendo.
É difícil saber que o mais abominável, é difícil saber qual é o mais abominável. Falar mal dos outros ou dizer dos outros o que eles de fato não fizeram, não disseram. Ou seja, qual que é mais abominável? Falar mal ou falar o que o outro não falou? Ou dizer o que o outro não fez, com simplesmente propósito de maldizer e de prejudicar aquela pessoa? Como é triste, não é? Você saber que aquela pessoa está sendo destruída. Eu sei que muitas vezes nós vemos aí, que eu sei que cada um conhece uma história, eu cuido com você, com um parente, com um amigo, com um vizinho, ou também a gente vê na televisão que pessoas que foram manchadas, foram com mentiras, e como aquela pessoa sofreu, como foi difícil ela mudar aquela situação. Eu sei que você conhece pelo menos uma história disso. Como é difícil recuperar, apagar aquela mancha mentirosa, aquela maledicência. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem, e você já deve ter ouvido isso, não sei se é verdade, mas vou te passar da forma que eu vi. Até tem uma frase, né? Vou te vender pelo mesmo preço, não é? Mas eu digo para você, se você sabe que não é verdade, por que você passa? Eu quero dar uma dica para você, que é bastante conhecida. Eu aprendi isso a duras penas. Antes de você passar algo para frente, faça 3 perguntas, 3, que são ouro. Primeiro, é verdade? É necessário? É edificante? Isso aqui são 3 peneiras. Se o que você ouviu passar por essas 3 peneiras, você passe para frente. Verdade? É necessário? É edificante? Se não passar por essas 3 peneiras, por favor, não passe adiante. Vou te falar uma coisa que aconteceu comigo esta semana. Um dos grupos que eu participo, uma pessoa colocou uma dedução dela. Ela fez uma afirmação e aquilo me incomodou, eu ia passar para frente, mas Deus é maravilhoso. E eu resolvi perguntar, aquilo era uma suposição ou era verdade? Porque eu achei um pouco estranho, mas eu ia passando porque tinha a ver com o contexto, uma coisa que estava acontecendo, mas eu tive o bom senso, o discernimento de Deus de perguntar. E a pessoa foi muito sincera, falou, não, desculpa, eu estou deduzindo. Bom, se é dedução, não é verdade. É necessário eu passar para frente? Vai edificar alguém? O que eu decidi? Me calar, não passar para frente. Porque eu sabia que aquilo poderia trazer grandes transtornos. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado também com o que você lê, com o que você vê na TV, nos rádios, todo tipo de mídia. Eu, no começo do WhatsApp, eu recebi uma coisa e já logo passava para frente. E eu andei quebrando a cara com algumas coisas, porque eram fake news. Graças a Deus nenhuma trouxe prejuízo, mas trouxe desconforto. Então, cuidado, porque você pode estar passando algo que vai trazer transtorno. E o que a gente pode concluir este assunto? O que a gente aprende com tudo isso? Eu quero citar 2 frases e uma coisa que eu já disse no início, eu quero repetir e depois eu vou ler um texto bíblico para encerrar. Tudo o que se diz deve ser verdade. Diga sempre a verdade. Mas nem tudo que é verdade deve ser dito, talvez, naquele momento. Lembre-se que Jesus falou, tenho muita coisa a dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, repetindo, tudo que você falar deve ser verdade, mas nem toda verdade deve ser dito, nem toda verdade. Talvez não é o momento certo, a hora certa, a forma certa.
Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi. A forma como você diz uma verdade pode fazer toda a diferença. Ela pode ser um transtorno ou um benefício. A forma como você diz. Então, muito cuidado. Segunda coisa. O bom de quem fala a verdade é que não precisa falar duas vezes. Você sabe por quê? Eu já disse no começo. Porque a verdade se sustenta por si só. Quando você diz a verdade, você não precisa se preocupar. Você não precisa de calçar com uma mentira, você tem que criar uma história para sustentar aquela mentira e por aí vai. É uma bola de neve. Eu quero terminar lendo Provérbios 13:13, como eu disse para você no começo, lendo o livro de Provérbios, né? Como foi importante para mim. Eu desafiei você a ler o capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. Eu quero ler o capítulo 13, verso 3, que diz assim: Quem vigia as suas palavras, conserva a sua vida, mas o que fala demais, arruína a si mesmo. Você conhece o dito popular: os silêncios são maçãs de ouro em salva de prata. Portanto, meu irmão, meu amigo, muito cuidado com o que você ouve e com o que você passa, tá? Você pode estar prejudicando alguém. Lembre-se, eu quero que você grave as 3 peneiras quando você for antes de passar uma coisa para frente. É verdade? É necessário? É edificante? Se passar, pode exercer. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente, que você tenha uma semana abençoada, que essa palavra edifique você, sua vida e a sua família. Vamos trazer aqui mais uma vez, vou colocar a música de fundo para orarmos ao Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus de misericórdia, te agradeço por esta oportunidade de poder falar aqui por este canal. Abençoe essas vidas que estão ouvindo, que elas sejam edificadas. Ó Deus amado, que elas sejam enriquecidas. Abençoe a semana de cada um. Traga-se, Deus, transformação e mudança nessas vidas. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade e nós temos nela. Deus amado, que nós possamos estar sempre buscando a direção da Tua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade e peço abençoe cada pessoa que ouvir essa mensagem. Eu oro, Pai, agradeço em nome de Jesus. Amém. E eu te peço, se você gostou, compartilhe, comente, não por mim, mas para que pessoas sejam edificadas, para que esse canal seja um canal abençoador. Amém? Deus te abençoe e até a próxima semana.